Muito boa noite, caro telespectador. Seja bem-vindo ao programa Pontos de Vista com Tomás Vieira Mário. Boa noite, Tomás. Boa noite, boa aventura. Obrigado. Muito bem, no programa de hoje vamos discutir 5 temas. São eles a destituição pelo Conselho de Ministros do edil de Quelimane Manuel de Araújo, as acusações da Renamo à Frelimo e as Forças de Defesa e Segurança, a situação econômica do país tendo em conta a conferência de imprensa dada pelo Banco Central, a propagação da raiva e a proliferação de confissões religiosas. Mas antes disto vamos ao facto da semana e para Tomás Vieira Mário, o que marca estes dias são os assaltos na rota Maputo-Joanesburgo. Uma vez mais, boa noite. Esta semana tornou-se muito visível e muito publicitado o problema de segurança numa das rotas muito usadas pelos moçambicanos em direção à África do Sul, em particular Joanesburgo, passando por Nelspruit. Esta rota é uma rota econômica, mas não só, também é uma rota para emergências até de saúde dos moçambicanos que procuram tratamento médico na África do Sul, mas o fenómeno de assaltos a esta rota, que não era conhecido, não existia até pouco tempo, rapidamente tornou a rota temerária, perigosa, e as autoridades são chamadas, de facto, a debelar o fenómeno. Agora, importa talvez alguma análise de que quais serão as causas deste surto de assaltos nesta rota Maputo-Joanesburgo. Há de haver muitas hipóteses, mas pode-se colocar também a hipótese de que ela refletir alguma concorrência entre as empresas que exploram esta rota. Pode também servir de pretexto para alguma extorsão por pessoas que estão muito bem informadas sobre a qualidade dos passageiros que viajam nesses autocarros, os bens que geralmente transportam e, portanto, haver um sistema de alerta interno nos autocarros para os criminosos. Agora, também há uma espécie de uma disputa política em que a África do Sul, na sua comunicação, dá o tom de que este crime vem de Moçambique. Mas, na verdade, já se mostrou que as gangues são gangues mistas, incluindo também sul-africanos. Aliás, mesmo a postura da polícia sul-africana, a polícia sul-africana do lado que era tida como diferente da nossa, que era mais ríspida nos métodos, menos corruptível, já não é assim como antes tinha essa fama. Muitos moçambicanos têm casos muito concretos de situações de corrupção da parte sul-africana, da polícia para moçambicanos. Eu próprio já fui 2 ou 3 vezes alvo de tentativas de corrupção da polícia sul-africana. Então, destacar que é uma via muito importante, não só pelas razões econômicas, mas de saúde, que as pessoas viajam muito nesta via. Talvez também pedir que a polícia, na sua comunicação, desse alertas sobre qual deve ser a conduta preventiva dos passageiros, como é que eles se devem comportar para evitar o máximo a exibição de sinais, evitar o máximo sinais que atraiam malfeitores, dar um pouco de educação, de comportamento, de conduta, nesses casos, para evitar o máximo a exposição a criminosos numa via, como eu digo, muito usada por razões até de saúde, repito, não só econômicas, que é a rota Maputo-Joanesburgo via Nelspruit. E vimos, Tomás, ainda relativamente a estes assaltos, o comandante-geral da polícia reuniu com os transportadores e uma das questões centrais que levantou é a organização dos próprios transportadores, a questão do registro dos passageiros, a questão do cadastro, até para uma questão de, havendo uma situação, poder existir seguimento a essas pessoas. Isso também é fundamental. Sem dúvida, é um passo importante que devem ter as empresas de uma maior estruturação dos seus próprios serviços, registrar os passageiros, até para caso de acidente, saber quem viaja nos carros e ter a identidade bem clara. Portanto, não passar da informalidade habitual dos moçambicanos para um serviço mais bem estruturado, mais bem organizado, em que as pessoas sejam identificadas e registradas para a prevenção de qualquer seja que possa ocorrer no trajeto da viagem, não é? Muito bem, Tomás, vamos avançar. O nosso primeiro tema é a destituição de Manuel de Araújo, desta vez pelo Conselho de Ministros, o órgão com competências para o efeito. Manuel de Araújo vai recorrer junto do Tribunal Administrativo.
Qual é a sua análise, olhando para o início, desde a iniciativa da Assembleia Municipal, que depois encaminhou do seu Conselho de Ministros, e o Conselho de Ministros, em menos de uma semana, decidiu pela destituição? Há um comentário geral que não consigo evitar de fazer. Eu acho que nestes meses Moçambique deve ser o país onde mais a lei é evocada. Eu nunca estive a sentir em Moçambique a lei ser tão evocada, tão suscitada, tão chamada por toda a gente, mesmo por aqueles que, do modo geral, são avessos ao direito, às leis, às normas, mas estamos todos nesses dias atrás da lei. Por vezes invocamos a mesma lei para fins opostos, por vezes chegamos a estabelecer alianças contra a natura, alianças quase incestuosas. É impressionante como esta fase do processo democrático moçambicano nos leva à lei, cada um de nós forçando a lei para aquilo que entende que é a interpretação correta. De qualquer modo, neste caso do Dr. Manuel de Araújo, penso que era expectável, se tivermos em conta todo o percurso e aquilo que a lei já prevê, de forma, neste caso, nem sequer há muita ciência. A lei é muito expressa, não é? Se alguém que foi eleito por um partido no decurso do mandato mude para outro partido, a lei é clara, perde o mandato. Não tem sequer muito para interpretar. E é nesse contexto que o Dr. Araújo ficou destituído pelo governo, não pela Assembleia Municipal. A Assembleia Municipal, já que o tínhamos dito, precipitou-se. Aliás, o Conselho de Ministros revogou a decisão. Sim, porque era fato nula e inválida. A Assembleia Municipal não tinha competências para fazer o que entende que fez. De facto, não fez nada, porque não podia ter feito o que fez. Portanto, o governo, tendo em conta os sinais evidentes, devido à inscrição do Manuel de Araújo como cabeça de lista da RNAM em Quilimane, entendeu tomar a si a decisão de o destituir. Portanto, está no seu direito. E, portanto, como bem dizia o Boaventura, agora resta ao Dr. Araújo recorrer, querendo o trabalho administrativo, para que a sua situação seja verificada. De qualquer modo, penso que não tem muita doutrina, muita ciência em torno deste caso. Aquilo que algumas pessoas questionam é que, bom, parece que houve antecedentes similares que tiveram outro desfecho, no mesmo caso. Uma vez mais, como é que a lei é interpretada, de acordo com as ocasiões e a perspectiva que vimos a lei. O caso do Dr. Davis Simango, em 2008, é similar a este. Davis Simango estava como presidente do município pela rua, RNAM eleitoral. Depois, ele candidatou-se pelo Grupo de Reflexão e Mudança, na Beira. A RNAM quis caçar-lhe o mandato com o mesmo pretexto, agora o Dr. Manuel Araújo, mas na altura interpretou-se que o partido, a RUE, já não existia e, portanto, não era procedente o pedido da RNAM de que ele ficasse o mandato. Então, isto é que importa ver em termos doutrinários, em termos da nossa experiência de usar a lei. No futuro, estudar-se o que aconteceu num caso e no outro para que a decisão não fosse igual em casos similares. É uma aprendizagem que nos leva a analisar nosso sistema, analisar como é que nós próprios interpretamos a lei de acordo com as circunstâncias. Por vezes, lemos a lei com olhos diferentes, quando ela parece nos indicar o mesmo sentido. E, portanto, isto é que é interessante ver em algum momento. Como é que isto vai já fora da fervura eleitoral, com mais calma, nas instituições acadêmicas, eleitorais, verificar como é que se lê a lei e como é que se leu a lei em casos similares de forma diferente. Uma das questões que se levanta relativamente a Manuel de Araújo, ele próprio levantou, é o fato de não ter sido aberto um espaço para o contraditório, portanto, para que ele pudesse apresentar os seus argumentos. Acha procedente este argumento de que a decisão torna-se ilegal por isto? Não, uma vez que ele se inscreveu, cabeça de lista, e a CNE publicou, há evidências. Não sei em que é que ele poderia responder perante essa evidência. Está escrito na CNE pela RNAM. Portanto, não é algo de suspeita, de uma acusação. É um facto que está documentado oficialmente. Portanto, não vejo que aqui pudesse haver espaço para ele, digamos, defender-se de quê? Não sei de quê.
Havia de se vender, havia de dizer que a lista não é verdadeira, que é uma invenção, que é falsa. Não sei se poderia fazê-lo, mas está escrita na CNE e, portanto, havia um facto que me parece ineludível, que não merecia muita discussão, sobre o qual o Conselho de Ministros se baseou para tomar a decisão de o destituir. Então, penso que neste caso, de facto, havia matéria mais do que evidente, que não oferecia dúvidas para, em face disso, se lhe pedir uma resposta. Penso que não. Tomás, um dos cenários que se coloca é o fato de notar-se que Manuel de Araújo resiste a todas estas tentativas de o tirar da função e Manuel de Araújo também corre o risco, caso seja afastado, de não concorrer como cabeça de lista da RENAM, mais ou menos na situação em que aconteceu com o Venâncio Mondlane, de acordo com a atual lei eleitoral. Acha esse cenário possível e equaciona esta ideia de Manuel de Araújo estar a fazer força exatamente para prevenir-se de uma situação de não ser candidato? Bom, eu penso que não tem que fazer força, nem o contrário. O doutor Araújo é uma pessoa com uma formação acadêmica muito acima da média moçambicana, é doutorado, e, portanto, conhece muito bem as leis, nós conhecemos, tem assessores à altura que o aconselham sobre o que fazer. Ele tem que recorrer das decisões nos órgãos adequados e esperar que haja decisões para isso. Por mais que resista, diga que não faz, bom, penso que isso não abona em seu nome. Eu até aqui falei no outro programa de questões de natureza ética, que eu acho que eticamente ele não deveria ter esperado ser destituído, deveria ter colocado o posto ao dispor, porque não podia, obviamente, manter-se como presidente do município pelo MDM, quando afinal está na lista do outro partido político. Então, uma questão ética também aí que eu acho que pesa muito sobre os ombros do doutor Araújo. Ele terá que se conformar com a lei e recorrer das decisões que foram tomadas. Agora, que resiste, que não resiste, penso que não pode levar a bom porto o seu objetivo com resistência mais ou menos física ou verbal às decisões que a lei determina que sejam tomadas. Penso que não é por aí. E acho que no seu nível, na sua postura, que se conhece, era de esperar que fosse uma atitude mais moderada, mais pedagógica, esperar que a lei funcione e se ele tiver razão, obviamente que a lei vai dizer que tem razão. Se não tiver, paciência. E neste caso concreto, lembro que no outro programa falávamos das razões porque há cláusulas, há normas jurídicas que impedem quem renuncie de candidatar-se no matéria seguinte. Eu dizer que, na minha ideia, esta proibição, este bloqueio tem dois fins. Um fim é dignificar o voto do eleitor, dignificar o seu poder soberano que atribui a alguém que faz campanha para o exercer. O outro fim é moralizar a política, colocar a política com um nível ético mínimo e, portanto, evitar que os políticos passem de ramo em ramo conforme as oportunidades, porque isto não dá dignidade à política, torna a política uma mercadoria, portanto, algo que se pode trocar de dia para a noite conforme as vantagens pessoais que se tem. E, portanto, neste caso, com todo o respeito, penso que a lei pretende prevenir isso, essa banalização da política, em que você corre de ramo em ramo conforme as oportunidades. E você vicia o mercado político, porque você mostra que não tem uma convicção política. Portanto, você tem uma convicção de oportunidade. E nessa base, o eleitor não pode sujeitar-se a jogos oportunistas de políticos que saltam de ramo em ramo conforme a oportunidade pessoal que ele vê no processo. Acho que aí a lei quis mesmo dizer isso. Não, é preciso que haja uma ética na política, uma conduta que valoriza a política, não seja feita como uma mercadoria que eu vendo ou compro conforme a oportunidade do mercado, não é? Acho que esse é o ponto. Muito bem, Tomás, vamos avançar, ainda porque também tem a ver com este assunto, que são as acusações da RENAM, a FRELIM e as Forças de Defesa e Segurança. Vimos o coordenador interino da RENAM de Gorongosa por teleconferência a explicar que há perseguição da PRM aos cabeças de lista, a dizer que há uma agenda eleitoral também da FRELIM para prejudicar os seus cabeças de lista. Deu o caso concreto de Manuel de Araújo, em Quelimane, e Venâncio Mondlane, aqui em Maputo. Vimos o ministro do Interior a dizer que este tema vai ser investigado. Qual é a sua opinião? Tem sentido esta colocação da RENAM de que se está a politizar demais este processo? Bom, a RENAM tem que defender os seus interesses, obviamente, na luta política que está a travar para acesso ao poder e
perante aquilo que lhe pareceu obstáculos, tem que encontrar os culpados dos obstáculos. Eu achei bem que o Ministro do Interior veio a público dizer que haverá investigação para se apurar qual é a verdade. Mas não nego que tenha verificado algum excesso de zelo da polícia. Acho que há muita polícia de forma excessiva, mesmo onde não parece haver razão para tal, não é? A olho nu vê-se muita polícia, e isso não posso deixar de dizer, porque é visível. Provavelmente há excesso de zelo, excesso de cuidados, que podem ter outra leitura política por parte da oposição, de que é tentativa de intimidação policial. Então eu acho que o ministro, se disse que vai investigar, creio que há de fazê-lo, deverá aparecer com um discurso que esclareça qual é a razão, mas pelo menos as imagens televisivas têm mostrado, de facto, algum excesso de zelo da polícia. Há muita polícia, mesmo momentos que parecem de mera propaganda política da RENAM, como se fosse uma necessidade de proteção dos intervenientes processuais, dos membros da RENAM, que estejam nos comícios, nas aldeias, nos bairros. Penso que sim, a polícia está muito visível demais. Talvez não carece tão visível como parece. Isto pode parecer que é uma tentativa de intimidação à oposição, tentativa de bloqueio. E, portanto, em época eleitoral, isso é mais sentido e é mais sensível, e as pessoas queixam-se logo de que é bloqueio. Então, eu acho que, sim, há uma percepção pública de que a polícia é um pouco a mais nesses momentos. Acho que sim. Exatamente. Tomás, quase no mesmo dia em que o coordenador interino da RENAM deu esta conferência de imprensa, vimos Ivone Soares também em Quelimane a reforçar Manuel de Araújo e a fazer críticas bastante duras à CNE, no sentido que a CNE quer prejudicar o candidato da RENAM, e vimos Ivone Soares a pegar Manuel de Araújo e a dizer que este é o cabeça de lista da RENAM, independentemente das situações que ocorrerem. Isto não levanta alguns alertas sobre se eventualmente forem tomadas decisões prejudiciais aos cabeças de lista da RENAM, virmos a ter situações difíceis ao longo deste processo? O Estado de Direito é isso mesmo, é o Estado em que impera a lei. A lei está ali, dura lex sed lex, a lei é dura, mas que se cumpra. Os políticos e os seus partidos estão para jogar na arena política moçambicana, no Estado de Direito, devem compreender que implica que todos os atos devem ter proteção legal. Se não os têm, são ilegais. E, portanto, por mais que gritemos, que choremos, a lei está lá. Enquanto a lei não é revogada ou alterada, é a lei. Até porque essas leis eleitorais, na sua maioria, foram revistas por parte da RENAM. Na sua maioria, foi a RENAM que propôs a sua revisão. De modo que eu penso que, certamente, em alguns casos, a RENAM foi imprudente. Foi imprudente, não esteve atento aos riscos políticos todos, não viu, até porque há muita lei, uma revogada e republicada e por aí fora, tem que ter alguém que faça de facto a seleção, interpretação e colocar num manual claro quais são os riscos que não podemos pisar. Risco 1, risco 2, risco 3, sob o pena de amanhã parecer como se fosse uma perseguição. Não, a lei é a lei, está lá a lei. Enquanto não é revogada, tem que ser por todos cumprida. Agora, se o que ocorre é ilegal, a RENAM tem instâncias para recorrer dentro dos prazos e com fundamentos que sejam acolhíveis por quem de direito. Essa aqui é a interpretação que se pode fazer. A lei é a lei, se não está correta, então a RENAM está no Parlamento, com um número de deputados muito elevado, pode propor a sua revisão, uma vez mais. Mas enquanto não é revista, é a lei, paciência, é a lei. Tomás, temos visto a reação da Frelimo relativamente a estas acusações e desde que este processo iniciou, que é uma reação de evitar um confronto direto a este tipo de colocações ou evitar uma resposta direta àquilo que quer a RENAM, quer o MDM colocam. Vimos o responsável para a área de comunicação a dizer que as eleições jogam-se na CNE, não no Partido Frelimo. Também ouvimos isto do secretário-geral do Partido Frelimo, que mantém à distância este processo. Qual é a sua análise em relação à forma como a Frelimo tem se posicionado relativamente aos problemas que ocorrem na CNE e com os partidos da oposição? Eu volto a dizer, a questão da CNE, tal como nós a temos hoje, é produto da RENAM. É bom que se diga claro isso. A RENAM é que insistiu
para se repor à CNE de 94. Partidarizada. Partidarizada. É essa que está ali. Foi uma imposição em troca da Constituição de 2014, portanto, todo mundo criticou, mas Renamo disse ou é a CNE ou não é a eleição de Moçambique. De modo que, se a Renamo sente que a CNE está prejudicando a ela, olha, é ele que propôs a CNE como ela está. Isso é um facto histórico, não há como desmentir esse facto. E, portanto, o que se deve dizer é, portanto, essa CNE não é adequada para eleições em que todos participam em pé de igualdade, porque esta CNE é feita de pessoas que estão lá para defender os seus partidos políticos. E, portanto, temos que ler as questões em termos de qual é a sua origem, sua fundamentação. Agora, a Renamo se sente prejudicada por essa CNE, eu repito, quer dizer, foi uma imposição da Renamo, não é? A bancada da Frelimo resistiu durante 2 anos no Parlamento, mas no fim houve um acordo entre o presidente de Abusa e o da Renamo para se repor a CNE de 94, nós estamos agora em atividade. O Partido de Frelimo, eu penso que até agora tem uma postura de moderação. Acho que compete-lhe esse papel de moderação, até porque neste momento, a disputa principal ocorre na movimentação de quadros entre a Renamo e o MDM. É nesse quadro que todo o debate aparece. Quadros do MDM e da Renamo que vão de um lado para o outro e, portanto, suscitam este debate todo. Aí a Frelimo, normalmente, tem o seu interesse também político, porque o interesse de qualquer partido político é quanto menos adversários, melhor, e, portanto, isso é legítimo que faça assim, mas não é a parte mais ativa no processo. A parte ativa no processo são 2 partidos políticos, a Renamo e o MDM. Alguém escrevia nas redes sociais que até parece contra a natura, porque era de esperar que eles se coligassem para, enfim, enfrentar o partidão, como se diz, não é? O partidão, um grande partido. Mas, em vez disso, estão se degladiando entre eles. Dividem-se. Sim, dividem-se. Portanto, há um contexto político moçambicano muito sui generis, que leva a que a oposição fique cada vez mais fragmentada e pode querer encontrar um culpado no outro partido, que está estabilizado, pelo menos aparentemente estabilizado, ou com menos problemas do que os outros partidos da oposição. Então, é uma questão, de facto, que nos dá lições de o que é que se aprende num contexto multipartidário em que a oposição está entre ela desavinda e fica a olhar para o partido no poder como sendo culpado da sua própria desorganização. Eu acho que essa é uma questão central que hoje está no debate político moçambicano. Muito bem, Tomás, vamos avançar e vamos falar da saúde e da economia do país. Vimos o governador do Banco Central a apresentar uma fotografia positiva, há indicadores de estabilidade. Só para citar aqui alguns, já a redução da taxa de juros de política monetária, a inflação anual permanece baixa, o PIB continua a crescer de forma moderada e diversificada, os empresários mantêm expectativas otimistas, a dívida pública interna reduziu ligeiramente. Sinais positivos, Tomás? São positivos, sim, mas claramente muito moderados, muito moderados. Não se podia esperar, talvez, mais do que isso. São sinais de que há um passo que nos leva para a superfície, a partir do fundo do túnel, para a superfície, mas são muito moderados. Não há crescimento que possa marcar uma diferença. Não há, digamos, dados macroeconômicos diferentes dos que tínhamos no último relatório. Há, digamos, uma continuidade. O tom do Banco de Moçambique é de que há uma calmia da economia, há uma calmia. Não há, digamos, sinais de grande desenvolvimento, mas há calmia. É um ponto de partida muito importante para o ponto em que nós vínhamos há um ano atrás, mas certamente não são novidades que digam assim, estamos a sair da crise. Ainda não é por aí. São indicadores de que nos encorajam a de que, pelo menos, já estabilizamos a situação a um nível mínimo, há uma confiança que se reganha até do mundo exterior para Moçambique. Vê-se que há sinais exteriores de que os credores cada vez mais confiam no país em relação aos níveis anteriores, que eram de muita situação muito penosa da nossa imagem externa. A própria FMI já aparece com uma linguagem
mais conciliadora, reconhece que nossas reservas externas estão estabilizadas, reconhece que os avanços no clima de paz são um fator importante para a economia poder ressurgir. Ou seja, há uma união de fatores que nos podem levar a um passo importante nos próximos tempos. Estamos a reunir, digamos, as ferramentas para começar a operação, reunir as ferramentas, as condições básicas, essenciais para começar a operação. Mas a crise, ela permanece lá. Sem dúvida alguma. Contrariamente àquilo que já várias vezes ouvimos dos políticos, de que a crise está no fim. Quer dizer, a crise, se debela a crise, eu repito, há de sentir na mesa das pessoas, no bolso das pessoas, não é na macroeconomia, nos PIBs, no estabilidade cambial, não é por aí. Estes dados são importantes, sim, mas são ferramentas que devem reunir-se para começar o trabalho. O trabalho é que vai levar a que o cidadão sinta que algo de facto mudou, porque baixou o preço do transporte, baixou o preço do combustível, mas não, enquanto isso não acontecer, a melhoria dos indicadores econômicos é macroeconômica ainda, são os grandes indicadores, mas esses não se repercutem ainda até o nível da mesa de cada um de nós. Esse é que é o facto. Né? Bem, o governador do Banco Central levantou como um grande fator de incerteza este ano o pacote para a paz, a tal reintegração, mobilização dos homens armados da RENAMO, que vai ter um impacto ao nível do orçamento do Estado e pode pôr em causa a consolidação fiscal que tanto tenta-se fazer. É verdade, porque este acordo de paz tem um custo, e não é um custo pequeno, é um custo grande que não estava previsto. A reintegração social destes militares da RENAMO, em condições de dignidade, tem um seu custo. A integração nas Forças Armadas de oficiais superiores da RENAMO no Estado também tem um custo. E, portanto, vai ter um impacto muito grande nas contas do Estado. E isso são elementos importantes a ter em conta. Por isso que eu digo, o impacto ainda não é sensível ao cidadão, ainda levará muito tempo, enquanto a despesa pública não for reduzida, não se equilibrar com aquilo que nós fazemos como exportações. Ainda estamos muito longe desse equilíbrio. Então, são notícias que nos mandam dizer que estamos a estabilizar. Tenhamos coragem e continuemos, sabendo que ainda estamos um pouco no fundo. Muito bem, Tomás, vamos avançar e vamos falar da propagação da doença da raiva. Isto é mesmo preocupante, até porque estas são as palavras do Ministério da Saúde, que apresenta dados de pelo menos 50 mortos só no primeiro semestre deste ano. Há um cenário que se assiste em todas as cidades do nosso país, são cães abandonados e, sobretudo, a ausência de uma estratégia de como controlar a reprodução e a saúde destes próprios animais. Qual é a sua opinião, mas, acima de tudo, que tipo de intervenção é que deve ser feita? Assiste-se também, parece não se perceber de que é um papel, se é um papel dos municípios ou se é um papel do governo, no nível do Ministério da Saúde. No seu entender, como é que esta situação deve ser encarada? Não, antes de mais nada, Boaventura, acho que é uma crônica deprimente. Cães matam pessoas, é uma crônica deprimente de uma sociedade. Mostra, de facto, o número de doenças que nós temos como saúde pública, de um nível tão deprimente como isto. Quer dizer, mas um dos fatores que me parece poder ser chamado para justificar isto deve ser também indicação do nível de pobreza urbana em particular. Porque como é que nascem cães vadios? Nascem quando os donos já não podem deles cuidar e, portanto, saem à procura de alimentos e se reproduzem lá fora e comem tudo o que puderem apanhar e nisso contraem doenças que transferem para os seres humanos. Então, é uma crônica deprimente que não podia nunca acontecer numa sociedade em que cães morrem ou pessoas morrem porque cães as mordem. O cão é tido como um amigo do homem para o proteger e não para morder e provocar doenças. Então, isso mostra, por um lado, esta imagem degradante e inaceitável, mas também, talvez, um pouco a descoordenação de ações entre os municípios, descoordenação ou falta de meios ou de estratégias, porque realmente, repito, não é de aceitar que nas cidades morram pessoas mordidas por cães, não é de aceitar, mas uma sociedade com mínimo de decência e de autoestima, isto é degradante, repito, é degradante. Portanto, falta de estratégia dos municípios e o Ministério da Saúde, provavelmente,
e o risco até maior é de crianças a serem mortas por cães. Porque a criança, quando vê um cão na rua, vadio, tem uma atitude quase mecânica de atirar pedra. Instintiva. Instintiva, atirar pau. É quando o cão, de facto, morde. E às vezes a criança é mordida por um cão, não se dá conta de que pode ter uma doença e não conta aos pais, ou conta muito mais tarde, ou mesmo contando, está num distrito de Mandimba, ou Canhelas, ou Chuqualaquala, não há tratamento. E essa doença é uma doença mortífera, quer dizer, as pessoas morrem por causa de raiva. Então, eu acho que é uma questão, algo deprimente que deve ser debelado, porque não estou a imaginar-nos viver assim, com o terror de que um cão me pode morder e eu posso morrer. Quer dizer, há tantas coisas que nos perseguem, mas esta deve ser inaceitável. Quer dizer, não estou a ver como que temos que conviver com esse problema. Tem que haver alguma ação, algum plano de emergência para limpar as cidades deste perigo. Porque, repito, o mais vulnerável são as crianças, que brincam com os cães na rua e não sabem que ter uma pedra ou um pauzinho é quando o cão morde. E aí vem um problema, vem a raiva. Então, isto me deprime profundamente. Eu acho que não é de aceitar. Não é de aceitar. Tomás, neste momento, só se ouvem as conferências de imprensa do Ministério da Saúde, ouve-se muito pouco dos municípios e parece não haver, de facto, um posicionamento muito claro de como se resolver este assunto. Sim. Sendo urgente, que tipo de ações é que são necessárias e a que níveis para se resolver a situação? Eu acho que, olhando para a experiência de outros países do mundo, há campanhas de recolha de cães vadios, que são recolhidos, são colocados em sítios próprios, para que não espalhem a doença. Se o município não tem capacidade para o fazer, acho que pode lançar um apelo, pedir que quem tenha carrinhas e fazer uma campanha para recolher os cães vadios na cidade, porque não podemos ficar a lamentar e a fugir de nós próprios por causa dos cães que nós criamos, depois abandonamos por falta de condições para os cuidar. Então, campanhas que recolham os cães vadios. Pode-se fazer um apelo para que haja cidadãos que ofereçam carrinhas ao longo do fim de semana para recolher os cães nas cidades. Quer dizer, temos que sair do escritório, do conforto, não temos recursos, não temos meios para verificar que a sociedade pode contribuir, se for bem estruturada e bem organizada, com apelos claros, mecanismos claros, a sociedade pode contribuir com isso. Eu acho que isso é possível fazer isso, se houver estratégias muito bem desenhadas, com técnicos de saúde envolvidos nisso. Acho que há médicos que até podem oferecer-se para esse tipo de campanhas, certamente, se forem algo muito bem organizado, com apelos muito claros, locais, datas circulares de cães. As pessoas podem dar suas carinhas por um dia, um sábado, um domingo, para esse trabalho. Agora, não se pode ficar a lamentar. Eu acho que não. Isto é mesmo deprimente. É deprimente. Mas já também, por outro lado, a questão da responsabilização dos proprietários destes cães, que têm de cuidar da saúde dos seus próprios cães. E isto não se nota muito. Uma boa parte destes cães que atacam e mordem pessoas, e houve um caso em Nampula de um cão que quase atingiu 50 pessoas. Estes cães têm donos. Há que também encontrar uma forma de responsabilizar. Sem dúvida, se o cão pode ser relacionado a um proprietário identificável, é bom que essa pessoa responda de forma objetiva pelos danos ou que isso causou até de saúde a pessoas. É óbvio que sim. Agora, o facto é que a maioria dos cães são cães vadios, em que não se sabe bem de onde é que partiram, qual é a casa que os libertou. Alguns estão na rua já há muito tempo e, portanto, não tem mais laço de pertença com ninguém. Isso aqui é mais grave. Mas se pode identificar quem é o proprietário do cão que está na rua, acho que sim. Só tem que responder pelo seu animal, como é óbvio, não é? Não pode largá-lo na rua e este cão que não está vacinado, não tem cartão de vacina hoje em dia, portanto, é um perigo público que ele colocou na rua, por qual deve responder, sem dúvida alguma. Acho que sim. Muito bem, Tomás, vamos avançar para o nosso último tema, que é a proliferação de confissões religiosas, isto à luz da conferência que houve em Inhambane sobre religião. Um dado que o Ministro da Justiça anunciou é que há perto de 1000 confissões religiosas registradas no Ministério da Justiça e tantas outras não registradas. Qual é a sua opinião? Até porque este é um tema sensível, mas que ao mesmo tempo sempre levanta esta discussão, porque todos os dias vemos confissões religiosas em todo lado, em todas as províncias do país, cidades, nas zonas rurais, elas a nascerem.
Como é que esta situação pode ser encarada de forma a não atingir as sensibilidades que sempre notam-se neste tipo de situações? É óbvio, este é um Estado de Direito, uma vez mais, repita-se, a liberdade religiosa está garantida a todas as pessoas, mas também garante-se a ordem pública, garante-se a vida na sociedade com tranquilidade e com algumas regras básicas de convívio harmonioso. Eu penso que, desde logo, temos que definir o que é uma confissão religiosa. O que é que leva a ter esse nome? Se calhar a liberdade religiosa que nós temos nos levou a um relaxamento dos critérios de registro. Se antes, eu agora não me lembro quais são os números, mas há um número mínimo de membros para você registrar a sua igreja no Ministério da Justiça. Se antes, eventualmente, eram 100, eu acho que a nossa evolução deve elevar o número para um número mais alto. Se calhar, ter pelo menos 3.000 membros inscritos para você registrar a sua igreja e essa ficar oficialmente reconhecida. É um primeiro critério. Segundo critério, houve uma experiência do Ruanda. Eu não sou um fã do Ruanda, porque o Ruanda tem outras questões, para mim, não aceitáveis, mas o Ruanda tem nisso uma experiência recente de colocar critérios de dignidade dessas igrejas. Ou seja, o pastor que diz que é pastor tem que provar que se formou em algum sítio, tem um curso de teologia em algum sítio. Não é que sonhou com Jesus Cristo hoje e amanhã faz uma igreja, não é? Tem que ter alguma formação que possa provar. Eu formei-me em teologia no lugar X, portanto estou apto a pregar e a dirigir almas. Segundo lugar, condições de culto adequadas. Agora, o que se passa aqui? Qualquer um que sonhou que é pastor, acorda de manhã, liga uma coluna no seu aparelho, põe uma cassete, faz barulho na garagem e todos os vizinhos têm que ouvir o seu barulho. Eventualmente, tem crentes que vão encher a garagem, ficam lá até amanhecer. Pronto, lá tem uma igreja. Isto é igreja? Tem essa dignidade de igreja? Então, penso que temos que chegar a um ponto em que nos organizemos como sociedade. Isto o que significa, Tomás? Significa regular o exercício da atividade religiosa? Regular de forma mais sistemática, sem impedir, mas haver alguma disciplina e ordem. Porque o que se passa agora é que há religiões que conhecemos, a sua história, o seu espaço de dignidade, que se sentem confundidas com charlatães, com aldrabões, com pessoas que, de facto, o que fazem todos os dias é apenas tirar dinheiro das pessoas pobres, desesperadas, não é? Portanto, extorsão a pobres desesperados, pessoas que não têm um lugar onde se encontrarem, falarem, e portanto estão em situação de desespero. Qualquer barraca onde se canta, a pessoa vai lá e deixa o dinheiro dele lá, o pouco que tem. É isso que não se pode admitir. Quer dizer, o Estado não pode fechar os olhos perante esses cidadãos a ser extorquidos todos os dias por milhares de igrejas falsas que o país tem. Algumas até perigosas, que perpetuam ou promovem até promiscuidade, até sexual, nessas igrejas, em que eu sonhei com a minha irmã, então o sonho é a vontade de Deus, vamos dormir juntos. Quer dizer, isso não se pode dormir como uma igreja. Então, há níveis de moralidade, de decência e de condições de culto que o Estado deve impor, sob o risco de que deixa os cidadãos nas mãos de malfeitores, uma vez mais. São malfeitores, são charlatães, que fazem extorsão, levam dinheiro para os pobres e ficam mais pobres essas pessoas. Então, penso que o Estado deve com moderação, que a Constituição indica, mas deve mostrar que defende os cidadãos, não os deixa nas mãos de qualquer pessoa que vem de onde vem e diz que vem do estrangeiro, vem do norte de África, vem dos grandes lagos, como se isso fosse certidão de que Deus está com ele. Não, preciso que o Estado, de facto, assuma o seu dever. Encontre mecanismos de regular. Sim. Tomás, no que disse o ministro, são perto de 1.000 confissões religiosas registradas. Sim. E citou tantas outras não registradas. Portanto, percebe-se que o Estado também permite que confissões religiosas não registradas, portanto, não se conhece a sua origem, não se conhece os seus objetivos, também possam exercer a religião. Se há um registro, é porque é uma obrigação de que se registrem.
Não está registrado, é ilegal, é clandestino, ponto final, é clandestino, é uma organização clandestina, deve ser por isso encerrada. Não há, penso que o Estado não pode hesitar sobre isso. Se há registro, porque é necessário registrar para ser legal. Não está registrado, então é ilegal, é uma coisa, é uma gestão clandestina. Então penso que eu estou a falar com algum calor, porque sei que de facto é uma questão social muito séria. Há zonas no nosso país, norte e centro do país, onde isto é uma calamidade. As pessoas quase já não trabalham, passam o tempo nessas igrejas, as crianças não vão à escola, passam o tempo nessas igrejas, toda hora estão ali reunidas e sempre têm que levar dinheiro para o pastor. Isto é uma calamidade. Outra fonte de pobreza que tem que ser vista como uma fonte de pobreza que o povo está a ser vítima. Então, acho que é uma questão muito séria, que o Estado não pode, em nome da liberdade religiosa, deixar os cidadãos nas mãos de charlatães e de oportunistas. Tomás, o Estado entrar para regular a religião não pode transmitir a ideia de um ataque à liberdade religiosa das pessoas. Pois não. Não pode transparecer esta ideia. Pelo contrário, a ideia é dignificar a igreja. Dignificar, dar-lhe um estatuto digno, o que implica que ela própria mostre que pode ter condições de funcionar. Não dignifica nenhum crente ir rezar numa garagem. Não dignifica nenhum crente ir rezar no meio da chuva. O crente, se vai a um local de culto porque ele tem espiritualidade sobre isso, espera um lugar com dignidade, onde ele entre, sendo desconfortável, onde o pastor, de facto, ou o padre, qualquer que seja a designação, também se porte de forma decente e a ideia de que é uma reserva moral da sociedade, não é um local de extorsão, porque o ponto fundamental dessa proliferação é dinheiro, não é fé. É dinheiro, sejamos francos, é dinheiro que está em causa. E as pessoas estão a fazer exploração das pessoas na base da fé. E isso que não pode ser tolerado em nome da liberdade religiosa. Penso que não. Tomás, e onde é que ficaria este pressuposto constitucional de que o Estado moçambicano é laico? Portanto, aquela interpretação de que o Estado moçambicano não assume, não tem um envolvimento direto na religião. Pois não, e não tem, e não deve ter mesmo. O que está em causa aqui é regular a forma como a sociedade se organiza, de modo que a sociedade viva em harmonia, não haja distorções, não haja setores que façam extorsão a outros setores em nome de bens falsos, em nome de promessas falsas. O Estado tem esse dever de garantir que isto aconteça, que haja harmonia na sociedade. Quando há situações que tiram as crianças da escola, tiram as pessoas do hospital, porque até existem seitas que dizem que você não vai ao hospital, eu vou curar isso. Isso é um assunto que interessa ao Estado. O Estado não pode fechar os olhos, senão é contra a sua estado de laicidade. Não, o Estado não pode deixar cidadãos ficarem doentes, ficarem em casa, quando o Estado investe na saúde, forma médicos, compra medicamentos e alguém diz não vai porque eu curo. Não pode ser assim. Portanto, o Estado tem um dever, senhor. E em Cabo Delgado, quando haviam as situações de ataques, assistia-se sempre a alguma associação a seitas que radicalizavam as pessoas a certas tendências também. Sim, portanto, há todo um debate. Reconheço que é um campo vulnerável a interpretações, mas, repito, o Estado tem o dever de garantir ordem pública, garantir justiça social, garantir o bem-estar dos cidadãos. Não pode, em nome de liberdades individuais, deixar que uns prejudicam outros. Não pode. O Estado tem o dever de garantir que isso aconteça, sobretudo quando estão em causa questões cruciais como saúde, educação, bem-estar, harmonia das famílias, pobreza, porque é isso que tem em causa nessas seitas religiosas. É a promiscuidade que também traz doenças, promessas falsas que levam as pessoas a sair do hospital, a não ir à escola, não ir à machamba. Tudo isso são questões centrais do nosso desenvolvimento que tem que ser abordadas pelo Estado, na minha opinião. Muito bem, com este seu apelo, Tomás Vera Mar termina o nosso programa. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Assim, caro telespectador que nos acompanhou, o programa Pontos de Vista termina por aqui. Até o próximo domingo.